construção da feminilidade, né? Como é que começa a nossa história, né? Todos nós temos uma história. E a feminilidade é um desafio que nos remete à nossa história, à nossa concepção e nascimento e à nossa estruturação psíquica. Quando uma mulher está grávida, a expectativa dos pais é sempre muito grande com o sexo do bebê, né? Do primeiro momento, já vem toda aquela curiosidade, o que será, né? O que vem? É um menino? É uma menina? E o desejo dos pais também comparece aí. Todas as vezes, quando se começa a falar de uma criança, já se começa a falar desse desejo. Portanto, a criança, ela existe mesmo antes de existir. Porque ela existe no discurso, na linguagem, na fala dos pais, nos traços que desejamos. E até interessante quando um casal de namorados está falando sobre o futuro e falando sobre filhos, que começa assim: quantos filhos nós vamos ter? Ah, vamos ter 1, 2, 3, ninguém consegue falar muito mais que isso. Mas se o primeiro vai ser um menino ou uma menina? Por exemplo, na minha casa, quando a minha mãe engravidou pela primeira vez, meu pai queria um menino. Mas como era primeiro, tanto fazia, mas ele preferia um menino. E aí vim eu, né? Sua filha mais velha. Quando novamente a minha mãe engravidou, ele também queria um menino. E aí, quando a parteira foi dar a notícia para ele, falou: olha, é uma menina. E aí ele ficou um pouco chateado, mas tudo bem, e aceitou a segunda menina. Quando engravidou novamente, e ele estava ali esperando o menino, ele chegou e a parteira falou assim: nasceu ele, o que é? Uma linda menina. E ele saiu chateado e voltou um tempo depois. Algum tempo depois, minha mãe engravidou novamente. Aí meu pai na juventude dele, na adolescência, ele perdeu o pai muito cedo. Com 9 anos de idade, ele perdeu o pai. E na adolescência, ele se desviou. Minha avó era uma mulher cristã. Ele se desviou. E ele conheceu minha mãe nesse tempo que ele estava fora. E minha mãe era uma mulher que tinha um desejo muito grande de conhecer as coisas de Deus. Ela casou com ele e foi discipulada pela minha avó. Então, desde o início do casamento, ela começou a ir para a igreja e começou a servir a Deus. Mas, nesse período do nosso tempo de primeiros 7 anos de casado, o meu pai não era cristão. E ao desviar, ele se tornou uma pessoa muito distante de Deus. E minha mãe sofreu muito com isso. Mas, depois das 3 filhas, o Senhor mandou uma mensagem para ele, que estava no tempo dele voltar, porque ele não teria mais oportunidade. Havia um laço de morte para ele. E ele acolheu a palavra e ele voltou para Jesus. E logo depois que ele voltou para Jesus, minha mãe engravidou de novo. E aí, quando minha mãe estava grávida, ele falou: olha, não tem mais problema, venha o que vier, eu estou feliz, o que o senhor mandar está muito bom. E nasceu minha 4ª irmã. Então, somos 4 mulheres lá em casa, e isso é uma bênção de Deus. Eu amo minhas irmãs. Somos todas muito atuantes na obra do Senhor. Então, a expectativa é muito grande com o sexo do bebê. Mas não basta nascer menina, do sexo feminino, uma mulher sempre linda, porque a feminilidade é uma construção que se faz na identificação com a mãe, no vínculo que se estabelece entre mãe e filha, e na identidade que advém da relação com o pai. E a relação afetiva que uma filha constrói com o pai será a base para todos os afetos que ela irá desenvolver ao longo da sua vida. O elo afetivo que ela estabelece com seu pai é esse elo afetivo que um dia ela vai transferir quando for amar
um homem. Então, essa identidade é construída com o pai, mas a identificação é feita com a mãe. Relação mãe-filha. É uma relação primordial, essencial para nós compreendermos o propósito da feminilidade. E é importante compreender que, para além das questões de gênero, tão discutido no nosso tempo, tantas mudanças que o sistema de hoje quer fazer, mas para além das questões de gênero, a feminilidade é uma construção que implica um lugar que se ocupa na família, um legado da história familiar, da história da própria mãe, porque cada mulher carrega em si 3 gerações de mulheres. Nós sofremos a influência direta da nossa mãe, da nossa avó e da nossa bisavó. Essa construção, quando eu vi a Ana Paula falando, eu venho de uma família de mulheres fortes. Então é uma transmissão que se faz de mãe para filha, uma transmissão nem sempre perceptível, mas que fica marcada em nós, porque nós vamos carregando durante a nossa vida os traços femininos que viajam através da alma em sucessivas gerações. Uma transmissão. É isso que a feminilidade traz em si, uma transmissão geracional. Logo, a feminilidade é um tema profundo demais, porque para além do ser mulher, do ter nascido mulher, há o propósito eterno de Deus. Um dia, no universo, a voz de Deus ecoou e disse, numa ordem, haja, haja, haja Ilma, haja Deves, haja Ana, haja Márcia, haja, uma voz que nós não ouvimos, mas uma autorização de Deus para nós nascermos como mulher, do sexo feminino, gênero. O Salmo 139 diz isso, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Deus autorizou a nossa vida. Portanto, ninguém aqui é um mero acidente biológico. Ninguém aqui morreu por engano, nasceu por engano. Ninguém aqui nasceu por um erro da natureza. Ninguém aqui nasceu por um desejo que não foi consumado. Cada um de nós aqui nasceu porque Deus nos autorizou. Ele autorizou a nossa vida. Uma mulher, uma especial mulher. E são muitos papéis que a mulher desempenha em sua vida. Filha, primeiro, mulher, esposa, mãe, e aí vão muitos outros, né? Dona de casa, profissional, professora, orientadora pedagógica e todas os outros papéis que uma mulher desempenha na sua vida. E é nesse contexto de altas expectativas que a menina cresce, se transforma em uma mulher e chega aquele momento que ela vai, pela via do amor e do afeto, encontrar um homem nesse especial destino de fundar a próxima geração. Esta é a vida. E nós olhamos hoje para os lares da atualidade e pensamos, será que hoje, como mães, nós estamos preparando os nossos filhos para fundar a próxima geração? Será que em cada família que tem uma filha, desde pequenininha, começa a preparar essa filha para ser uma mulher, uma esposa e uma mãe? Esse trabalho é nosso. Porque é no casamento que a mulher vai exercer suas 2 funções básicas na vida: esposa
e mãe. Portanto, para entender mulher e feminilidade, aliás, tem um autor bem conhecido aí no mundo psíquico, ele lançou um livro que o título é O que quer uma mulher? O que quer uma mulher? O enigma do querer de uma mulher, né? Então, para entender um pouco sobre isso, é preciso começar na família, nos papéis e funções familiares, na nossa família de origem, onde nós nascemos, que dará as bases da construção que nós escolhemos pela via do casamento. E é importante trazer esse cenário à família, porque com todos os paradoxos que nós vivemos, este é o cenário no qual nós construímos a nossa identidade, é na família que nós recebemos as crenças e valores que vão nortear a nossa vida, atitudes e comportamentos, ações e reações que teremos ao longo da vida. As ações são previsíveis, fruto da nossa elaboração mental. Agora, as reações é o que tem aqui dentro, quem nós somos, como é a nossa estrutura, essas reações que comparecem, muitas vezes quando nós não gostaríamos que comparecesse, e que no primeiro momento, quando nós começamos a amar um homem, essas reações vão comparecer. Mas quem é a mulher de hoje? Quem é a mulher na atualidade? Essa mulher que tem enfrentado crises de diversas espécies, e especialmente o questionamento sobre a sua identidade. Ouvindo homens e mulheres na minha prática clínica, eu percebo nas mulheres o questionamento sobre o seu lugar na vida. Quem sou eu? Qual é o meu lugar? Qual é o lugar na minha família? Qual é o lugar no meu trabalho, na sociedade? Sobre as dificuldades de desempenhar bem todas as funções. Porque do momento que a mulher foi para o mercado de trabalho, em nada diminuir as suas funções. As funções só foram acrescidas de muito mais trabalho. As funções permanecem a mesma, porque não dá para delegar, não dá para abrir mão. Então, qual é o meu lugar? Quantas angústias nós estamos vendo hoje na vida das mulheres que têm se angustiado por não conseguir dar conta de todas as demandas familiares, marido, filhos, trabalho, igreja, a dificuldade de olhar para suas próprias necessidades, o papel profissional que demanda tempo e dedicação, a relação com o homem. E neste contexto vem as questões de parceria, as queixas, que a gente ouve muito isso, sobre a insensibilidade masculina, sobre a omissão, sobre a falta de apoio, de proteção, de cuidado, de segurança, além das rivalizações de autoridade, porque nessa queda de braço, que muitas vezes se vive na família pela questão da autoridade, nessa queda de braço, adivinha quem ganha e quem perde? Não tem ganhadores. Não tem ganhadores. Quando nós entramos numa queda de braço, todos nós perdemos. O marido perde, a mulher perde, a família perde, a sociedade perde, nós perdemos, porque nós entramos numa queda de braço que não tem ganhadores. Mas os homens também se queixam. E as queixas dos homens, que eu ouço muito, é de se sentir sem lugar. Quantas vezes os homens falam dessa dificuldade de encontrar um lugar na família, na falta de atenção feminina, e uma queixa muito constante, que a mulher está mandona, autoritária, masculinizada, sem ternura, sem meiguice, duras, rígidas, disputando o poder. São muitas as crises e conflitos, não apenas localizadas no nosso tempo, mas que vêm acompanhando a relação homem e mulher ao longo da história da humanidade. E onde que começa a construção da nossa feminilidade? Na nossa família. Na família de origem, nesse lugar de transmissão geracional, esse lugar de construção da identidade,
e de preparação para a vida. Já ouvimos aqui que a família é o cenário onde nós aprendemos sobre todos os papéis que vamos desenvolver ao longo da vida. É o primeiro campo de treinamento que nós passamos, a primeira universidade. E se nós não aprendemos as lições na nossa família, nós vamos capengando pela vida sem conseguir desempenhar os papéis que precisamos desempenhar ao longo da vida. Portanto, é na família que lançamos os fundamentos para o sucesso ou para o fracasso em nossa vida. É na família que nós aprendemos sobre as funções familiares. Aprendemos com a mãe a ser esposa. Aprendemos com a mãe a ser mãe. Aprendemos a respeitar a autoridade do marido, que é o pai. Aprendemos sobre as funções de hierarquia familiar. Família tem hierarquia. Família tem autoridade. Deus não constituiu nada nesse mundo sem autoridade. Deus é a fonte da lei. Ele tem a lei em si mesma. A autoridade vem de Deus. Agora, como nós saímos da nossa família de origem, define se nós saímos liberados para a vida adulta, para a maturidade emocional, ou se nós vamos ficar aprisionadas a uma infância mal resolvida, dependente de papai e mamãe para assumirmos responsabilidades. Nós estamos vivendo um tempo de amadurecimento emocional muito tardio. Nós estamos encontrando crianças e adolescentes de 40 anos, de 50, e às vezes demais. Homens e mulheres que não cresceram, que ainda estão dependentes de papai e mamãe, que vivem nessa dependência emocional, responsabilizando os pais por tudo que dá errado na vida de hoje, esquecendo que nós temos uma responsabilidade a assumir e que nós vamos dar conta dela. Somos responsáveis pela nossa vida e chega o momento que nós temos que decidir se nós vamos ficar na infância. É incrível como há homens e mulheres, adultos cronologicamente, mas crianças imaturas, que fazem pirraça, bate pezinho, emburra. Sabe o que é emburrar, gente? É um prefixo grego que quer dizer dentro, com burro dentro. Dá para emburrar? Coisa de criança. Mas tem muita gente que emburra, então não dá nem para pensar no enfesado, né? O que quer dizer enfesado? Não dá nem para ficar perto. Mas isso, gente, se nós olharmos no capítulo do amor, 1 Coríntios 13, que está falando sobre esse amor que vem de Deus, esse amor ideal, esse amor que é um caminho sobremodo excelente, que foge ao mito do amor romântico, porque é um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. No capítulo do amor, quando chegamos no versículo 11, nós vamos encontrar um texto que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Agora que eu sou grande, desisti das coisas de menino. Está na hora de desistir da infância. Está na hora. Aleluia.